Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nós estamos na 7ª semana, hoje é o último dia da Semana do Orgulho. Nós estamos limpando tudo aquilo que é orgulhoso dentro da gente, que nos impede de fazer aquilo que realmente temos que fazer. 48º dia, hoje é dia de falar sobre o princípio autodomínio. Mas eu quero fazer esse dia de hoje, eu quero fazer um resumo sobre todos os princípios que a gente aplicou para falar sobre orgulho. Eu considerei essa semana extremamente importante para o meu desafio, porque é muito legal identificar a forma como as coisas nos impedem de seguir. E muitas vezes com toda razão, né? Porque quem tem orgulho tem razão. E às vezes, montado no cavalo da razão, a gente deixa de fazer aquilo que precisa, e deixando de fazer o que precisa, eu serei um orgulhoso derrotado. Aquele orgulhoso que não, só faz se for do meu jeito, e não faz, né? Não faz, porque desde o primeiro dia do desafio, eu estou lembrando vocês, estou lembrando a mim mesmo. Tudo que eu desejo, tudo que eu quero depende exclusivamente de mim. Não depende das outras pessoas. A responsabilidade sobre tudo aquilo que acontece na minha vida é minha mesmo, não é de outras pessoas. Então, ao passo que eu sou orgulhoso e condiciono qualquer coisa a outras pessoas, aí já era, não vai acontecer nada, ou melhor, ou pior, vai acontecer coisas que você não quer que aconteça. Porque na vida quem não está crescendo está diminuindo. Então vamos seguir? No primeiro dia nós falamos sobre o princípio do autoconhecimento. E por que é importante falar sobre autoconhecimento na Semana do Orgulho? Porque a tarefa mais difícil que existe é cair para dentro de si mesmo. Cair para dentro de si mesmo vai ativar a autorresponsabilidade. E é muito mais fácil a gente olhar para as pessoas e colocar a culpa nelas, em qualquer situação. Eu estive no trabalho essa semana com uma situação bem curiosa. Eu contratei uma pessoa e eu disse para essa pessoa que eu não gosto de procurar culpa. Toda vez que acontece algo, não me interessa falar assim, foi fulano, foi ciclano. Eu nunca me interessei por isso. Eu sempre me interessei em entender por que aconteceu e eliminar aquele processo para não acontecer mais, fazer a melhoria daquele processo. E aí eu passei um serviço para ela, e ela foi e passou para outra pessoa ali, meio terceirizou a responsabilidade. Enfim, já sabe o que acontece quando duas pessoas são responsáveis por algo, né? Não acontece nada. E aí a gente teve um prejuízo irrisório, não é nem pelo prejuízo, é só o fato mesmo que eu estou querendo contar. Então queimou alguma coisa ali, e eu, cliente esperando, e eu disse, inicia logo o outro, não fica pensando não. Ah, mas a culpa foi, apontou a culpa, e na hora eu já falei, não me interessa a culpa. Na hora que eu passei o serviço, eu passei para quem? Ah, passou para mim, por que você repassou? Porque eu não sabia como fazia. Tá, não saber como faz não significa que você vai passar para quem sabe fazer. Se eu passei o serviço para você, é porque você precisa aprender esse serviço. É um serviço muito simples, era uma pergunta, você saberia fazer e tinha resolvido. Então eu quero falar sobre autoconhecimento. É que quando a gente cai para dentro da gente mesmo, a gente começa a eliminar. Imagine que se naquele momento que deu errado, ela olhasse e falasse assim, eu não devia ter passado para outra pessoa. Por que eu passei para outra pessoa? Por insegurança, por orgulho de não perguntar como faz, de não querer dizer que não sei fazer, só passei para outra pessoa? Então quando a gente cai para dentro da gente mesmo, a gente vai se autoconhecer e vai descobrir coisas que a gente nem imagina. Mas pode ter certeza que existem muitas coisas dentro de mim, dentro de você, que nos impedem de fazer o melhor, que nos impedem de sair muitas vezes do lugar. Então, o autoconhecimento, por orgulho, eu vou te falar a frase que vai mexer com você, porque essa frase mexe comigo. Às vezes eu olho e falo assim, para que eu vou mudar tal coisa? Eu sou desse jeito. Há poucos dias atrás, eu fui conversar com uma pessoa importante. Fui levar um recado para ela, um recado de Deus. E tentei explicar para essa pessoa que ela precisava se expressar melhor naquilo que ela falava.
e a pessoa entendeu que eu não gostava do jeito que ela falava. E pelo contrário, eu gosto muito do que essa pessoa fala, apenas alertei ela que outras pessoas não conseguiam entender. E que pela posição que ele ocupa, ele deveria procurar se expressar melhor, ter ali uma comunicação melhor. Ele entendeu que eu não gostava e ele orgulhosamente disse para mim: eu sou desse jeito, foi assim que Deus me fez, foi assim que Ele me escolheu e é assim que eu vou continuar seguindo. Mas ele está colhendo frutos que não são bons e eu queria muito ajudá-lo, por isso fui até ele e expliquei. Mas o orgulho de não se conhecer, algo aconteceu com ele. Não é uma pessoa ruim não, é uma pessoa excelente, maravilhosa. Mas algo aconteceu com ele que machucou ele. E na hora que ele se machucou, ele ativou o orgulho e disse assim. Isso ele diz, não é falando, é apenas os pensamentos. Nunca mais eu vou deixar ninguém me machucar. Até quem se aproxima dele para falar algo que realmente é bom, assusta ele e faz ele não querer. O orgulho vai lá e diz assim: tô fora, não adianta vir falar isso para mim porque eu sou desse jeito. Toma cuidado quando você disser eu sou desse jeito. Geralmente tem uma casca protetora aí que vai impedir você de se movimentar, tem orgulho. Nós falamos também sobre o princípio do perdão. Estou com uma colinha aqui hoje porque eu quero falar bem direitinho nesse vídeo. Princípio do perdão. Às vezes acontecem coisas que a gente não queria que acontecesse. Quando a gente fala de perdão, nunca a gente vai ter que perdoar alguém que é distante da gente. Nunca. Gente que é distante da gente, às vezes vem e faz alguma coisa e tá fácil, porque ela já é distante mesmo. Então a gente não vai ficar preocupado com aquela pessoa, a gente vai simplesmente tocar a nossa vida e seguir em frente. Deixa pra lá, a pessoa falou aquilo pra nós, a pessoa nos machucou, tal, mas ela não é importante. Então perdão é sempre para alguém importante. E às vezes aquela pessoa importante faz alguma coisa e é óbvio, se a gente se sentiu machucado, a gente acredita que aquela pessoa não deveria ter feito isso. Às vezes a pessoa precisava ter feito aquilo e a gente está só de mimimi, está só querendo ser vítima da situação, porque também é fácil ser vítima, né? Pensa numa coisa fácil é ser vítima. Tudo que acontece de errado comigo, eu boto a culpa em alguém, eu sou um coitado, e quando eu sou um coitado, eu não preciso mudar nada do que eu estou fazendo. Eu apenas preciso seguir fazendo do jeito que eu estava fazendo mesmo e vamos embora, que aí é problema de quem fez comigo. Não, o problema é meu. Então, quando eu falo sobre o orgulho do perdão, é de eu olhar e dizer assim: ah, mas se fulano fez isso, ele que vem aqui fazer, ele que venha pedir perdão, ele que venha se desculpar, ele que coloque as coisas no lugar, ele que faça o que tiver que fazer, porque eu não faço enquanto condicionante. Toda vez que tem um condicionante, tem orgulho. Você olha para si mesmo e diz: eu não me movimento se aquela pessoa não vier falar comigo sobre isso que aconteceu. É uma escolha que te deixa preso. Então eu sugiro a você que orgulhosamente, pelo lado positivo da palavra, você deixe do seu orgulho negativo e siga em frente fazendo aquilo que precisa ser feito. Não faça de maneira inadequada. Bom dia. E aí nós falamos também sobre o princípio da liberdade. Liberdade é a gente ter condição suficiente para dizer que nós não vamos fazer aquilo que nós não queremos fazer. E nós falando do perdão, parece uma coisa muito simples. Liberdade é você olhar para aquilo que está te travando, para aquilo que está te fazendo mal, como não pedir perdão. Se você não pede perdão, você fica preso. E eu nem estou falando, só lembrando, né? Falei isso essa semana. Nem estou falando de liberar os outros, não. Estou falando de liberar você mesmo. Se você tem perdão para liberar os outros, tá errado. É para liberar você mesmo. É para você tirar uma carga de você que de verdade vai te deixar livre. Lembrar então que se você, no princípio da liberdade, olhando pelo orgulho, tem algo que você não faz de jeito nenhum, porque você se sente livre, se sente desobrigado para fazer,
cuidado. Tem alguma coisa que pode estar orgulhosamente te travando e você achando que é o máximo. Também falamos sobre o princípio da sabedoria. O orgulho, ele nos impede de ser sábios, porque a gente não aplica conhecimento. Eu falei algumas vezes essa semana sobre questões que nos impediram de fazer aquilo que a gente queria realmente fazer. O orgulho, ele coloca a gente dentro de uma caixinha inviolável, que só a gente mesmo pode sair. E às vezes a gente coloca tanto orgulho nisso, que a gente não consegue enxergar. Que, por exemplo, se algo aconteceu e eu quero orgulhosamente, pelo lado negativo, dizer que eu só saio daquela caixinha quando a tal pessoa fizer tal coisa, pensa nos casais. Casais vivem muito orgulhosos, né? Tem muito orgulho numa vida de casal. Às vezes o marido se fecha dentro da caixinha e diz assim: ah, eu só saio daqui quando a minha mulher me tirar. Ou seja, quando ela fizer algo que eu quero que ela faça. Quando ela se desculpar. Quando ela entender que se ela não fizer isso, eu também não faço aquilo. A caixinha é sua. Você está esperando a chave de outra pessoa. Você sabe o que fazer. Às vezes você tem o conhecimento. Você sabe que se você chegar para sua mulher e conversar com ela de maneira agradável, se você fizer algo para ela que ela espera que você faça, você mesmo vai estar com a chave na mão de sair de dentro dessa caixinha. Então, é sabedoria na veia. Você tem conhecimento, mas muitas vezes o orgulho não te deixa aplicar, porque você aplica uma condicionante e só faz se acontecer tal coisa. Orgulho novamente. Nós falamos sobre resiliência. Todos os dias a gente passa por situações complicadas. Todos os dias. Todo dia tem um leão para enfrentar, um abacaxi para descascar. Às vezes a gente não tem resiliência, a gente é resistente. A gente olha e fala: é isso, eu sou desse jeito mesmo e eu vou continuar sendo assim. Parabéns, você continua sendo resistente e vai continuar sofrendo pelas mesmas coisas. Eu costumo dizer que a vida é um eterno aprendizado, uma escola, e a gente está o tempo todo aprendendo. Quando a gente está na escola aprendendo, a gente vai lá e passa ali uma série inteira aprendendo alguma coisa, um ano letivo, chega no fim, tem as provas. Passou, vai para o próximo nível, vai para o próximo ano. Não passou, vai repetir tudo novamente. Então resiliência é sobre aprendizado, é sobre você observar o que está acontecendo com você hoje, saber que não é coisa boa, mas se você aprender, amanhã você não precisa passar de novo. Mas se orgulhosamente você continua dizendo: eu sou assim mesmo, parabéns, bem-vindos de novo a mais uma vez fazer tudo aquilo, passar toda vez pelo mesmo processo. Enquanto você não aprende, você está sendo resistente. E eu falo claramente para todo mundo que está em minha volta, que tem a oportunidade da gente bater uns papos mais complexos do que esse. Se você está passando pela mesma coisa pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta vez, tem mulher que diz assim: eu tenho o dedo podre para escolher homem. Todo homem que eu escolho não presta. Parabéns, você é resistente. Resiste a sempre escolher um homem ruim, um homem que vai te fazer mal. E ainda coloca a culpa neles, né? Eles já são ruins mesmo, quem escolheu foi você. Aonde no processo de escolha você está errando? Quais os ambientes que você está andando? Ó, presta atenção. Isso é top demais. Às vezes alguém chega pra gente e fala assim: você precisa mudar de ambiente, você precisa fazer outra coisa. Aí você diz assim: não, mas eu gosto daquilo. É orgulho, né? Você não consegue olhar para trás e falar assim: tudo que eu fiz deu errado. Aí você vai lá e continua fazendo. Resistência na veia. Quer aprender? Olha porque você já passou. Aprende o caminho. Troca de direção. Aí você vai ver coisa acontecendo diferente. Resiliência. E o último princípio, que foi o princípio de ontem, nós falamos sobre movimento. Qualquer pessoa, em qualquer área da vida,
que deseja prosperidade tem que ter movimento. Tudo que fica parado estraga. Tudo que fica parado regride. Então, princípio do movimento. Colocou condicionante. Eu só faço tal coisa. Se tal coisa acontecer, você já parou o movimento. Parou o movimento, acabou. Não vai acontecer nada. Ou vai acontecer coisas piores. Então esse foi o resumo da semana do orgulho. Eu espero, de verdade, que assim como eu olhei para muitas coisas da minha vida e ver que eu tenho orgulho de ficar parado no mesmo lugar. Quantas coisas eu olhei essa semana e disse assim, não, eu sou desse jeito, não, eu não posso ser desse jeito mesmo. Eu não sou desse jeito mesmo, eu estou assim, quero mudar. Espero que você tenha encontrado todos os orgulhos que te fazem mal e que você às vezes nem conseguiu resolver ainda, porque que o desafio é 100 dias. Porque a gente vai identificando coisas e a luta vai se intensificando. Não significa que eu descobri que o meu orgulho é tal orgulho e agora pronto, eu já não tenho mais orgulho. Não, eu vou me deparar com situações de orgulho aonde eu não perdoo, aonde eu não tenho liberdade, aonde eu não tenho resiliência, aonde eu não tenho movimento. Vai acontecer, isso vai acontecer. E na hora que estiver acontecendo, nós vamos nos lembrar dessa semana que o orgulho, ele nos paralisa, ele nos leva para onde a gente não quer ir. E cada vez que acontecer isso, você pega o princípio necessário, o que você identificar que é preciso para resolver aquele orgulho, aplica o princípio, se livra daquilo e vive coisas novas. Vive aquilo que realmente você quer viver. Se você chegou até aqui, é porque você não teve orgulho de olhar para qualquer coisa que eu falei aqui e tocou em você. Você não teve orgulho de falar assim, o que esse cara está falando. Não, você olhou e falou assim, realmente eu tenho isso, eu quero me livrar desse orgulho. Parabéns para você. E se fizer algum sentido para você, você curte o vídeo, você faz um comentário, você compartilha. Mas se você não segue o canal, segue o canal. E se você não assinou, ainda não tem os sininhos das notificações clicado aí, já deixa anotado que você quer receber todo dia um vídeo novo. Desafio 100 dias. Estamos no 48º dia. Top demais. Vamos junto? Amanhã tem mais. Um grande abraço. Fui.